Aluno, a coisa mais importante para iniciar uma interpretação de qualquer texto é você prestar atenção nisso aqui que está no quadro. A resposta está no texto. Quando que a resposta vai estar no texto, que não vai depender da sua visão de mundo, vai depender de você ler o texto e retirar a resposta certa. Quando no início do comando da questão estiver escrito segundo o autor, conforme o texto, a partir do texto. Coisas assim, entendeu? A partir do texto, o capitalismo visava o quê? Essa é a pergunta do comando da questão. Você vai ter que ir no texto e achar a resposta e marcar a resposta a partir do texto. Agora, quando a resposta depende do seu conhecimento de mundo, a resposta está além do texto, é quando você tem verbos assim, ó. Infere-se do texto, depreende-se do texto, conclui-se. Quem conclui alguma coisa é você. Quem depreende do texto é você. Quem infere alguma coisa é você. Não precisa decorar isso aqui porque os comandos vão mudar. Mas você tem que entender que quando for verbos assim, você sempre vai fazer a pergunta: infere-se. Quem infere-se? Você. Depreende-se. Quem depreende alguma coisa é você. Você sempre faz essa pergunta porque aí a partir daí você vai interpretar o texto a partir desse comando. Se tiver lá, depreende-se do texto, quem depreende é você. Então você vai usar o texto para achar a resposta, mas você vai usar também o seu conhecimento de mundo. Então a resposta vai estar além do texto, mas você vai usar o texto. Beleza? Mas quando o comando estiver assim, conforme o texto, conforme o texto é conforme o texto, não adianta. Conforme o texto, você tem que ir no texto, achar a resposta e marcar ela, marcar a alternativa correta. Pegou esse bizu? Eu quero passar aqui que não precisa de você decorar isso, mas você tem que fazer a pergunta. Quem depreende sou eu. Conforme o texto, é conforme o texto. Eu não tenho como fazer nada, eu só tenho que ir no texto e achar a resposta. Segundo o autor, você tem que ir achar no texto o que o autor quer dizer. Independente do seu conhecimento de mundo, independente de qualquer coisa. Se no texto estiver falando assim, Hitler é um cara maneiro, e a pergunta for, segundo o autor, você tem que marcar que Hitler é um cara maneiro. Não adianta, entendeu? Eu quero que você pegue esse bizu. Aqui é o início de uma interpretação correta, é começar lendo corretamente esse comando. Tem muito aluno, eu vejo muito aluno querendo decorar. Quando tiver infere-se, eu vou utilizar meu conhecimento de mundo, meu conhecimento de matérias que eu estudei. Não precisa de decorar. Infere-se do texto, quem infere é você. Então você vai utilizar o seu conhecimento de mundo, vai utilizar as matérias que você estudou, vai utilizar tudo que você sabe. Depreende-se do texto. Quem depreende do texto é você, você que vai depreender alguma coisa do texto. Então você vai usar toda a sua bagagem de conteúdo e mais o texto. Entendeu? Aí, tá lá no comando, segundo o autor, acabou. Você vai só seguir o que o autor está dizendo. Conforme o texto, você vai ler o texto e vai tirar a resposta certa. Não inventa moda. Não inventa moda. Isso aqui é para você começar a se dar bem em interpretação. Você concorda que você não sabia disso? É muita gente achando que sabe interpretar, mas o seu aluno não sabe nem isso aqui que é o básico. Independente, tem aluno que independente de tudo isso aqui, se tiver escrito qualquer uma dessas coisas, ele vai agir da mesma forma. E não, tá errado. De acordo com o que tiver escrito no comando, você vai agir de forma diferente. Não inventa moda, segue o que eu tô falando aqui e treina. Nós vamos treinar muitas e muitas questões, mas é dessa maneira. Segue isso aqui. Beleza? E não precisa de decorar, esquece decorar, você não vai decorar. Quando estiver escrito conforme o texto, eu vou pegar e vou tirar a resposta do texto e vou marcar. Não, não precisa decorar. Quando estiver, faz a pergunta, depende de mim? Se depende de mim, eu vou utilizar o texto e mais os meus conhecimentos. Não depende de mim,
eu vou só utilizar o texto e utilizar o autor. Beleza? Pega a dica, vamos com tudo, hein? Não desanima. Tamo junto, aluno.